Oi, meu grupo é composto por Brenda Antunes, Carla Zimmer e Larissa Oliveira, e nós iremos abordar o tema Síndrome do Pânico. É um período breve em que a pessoa passa por angústia, medo extremo ou ansiedade, que tem sua origem de forma inexplicável de maneira súbita. São acompanhados por sintomas físicos e ou emocionais. Como ocorre? Segundo Massi, a síndrome do pânico ou transtorno de pânico é o resultado de um desequilíbrio em áreas do cérebro, responsáveis por reações automáticas de sobrevivência. O problema, de acordo com Ciro Massi, também pode vir acompanhado de outros transtornos psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade generalizada, as fobias e até mesmo a dependência química, já que pode ocorrer um aumento de consumo de álcool para tentar aliviar os sintomas. O nosso cérebro possui regiões para detectar e reagir a perigos. E o que a neurociência descobriu é que no transtorno de pânico, essas regiões emitem sinais falsos, gerando informações equivocadas de que há um grande perigo acontecendo. A síndrome do pânico seria, então, o resultado dessas regiões que nos alertam sobre o perigo. Esse resultado é um medo intenso, um pavor enorme, paralisante, como se a morte fosse acontecer a qualquer momento. O mecanismo que se dá no corpo é iniciado a partir da região central do cérebro. É liberado um alarme, deixando todo o corpo em atenção total. Também é feita a liberação de adrenalina, fazendo com que o sangue chegue mais rápido aos músculos. Ocorre a alteração da respiração também, facilitando a entrada de oxigênio. E por fim, é realizada a liberação de cortisol no corpo, aumentando a produção de anticorpos e glóbulos brancos. A crise acontece com certa frequência, e não de uma única vez ou esporadicamente. Outra característica da doença é que esse pavor aparece em situações específicas, em mais ou menos metade das vezes. Na outra metade, surge do nada. A pessoa está muito bem ou simplesmente dormindo e começa a ter essa reação. As situações específicas que desencadeiam a crise de pânico também são explicadas pela neurociência. Assim, as crises são muitas vezes relacionadas a situações que a pessoa está de algum modo encurralada, sem um lugar fácil para escapar, como estar no trânsito, dentro de um metrô, teatro, cinema ou dentro de um avião, principalmente quando as portas se fecham. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a síndrome do pânico afeta aproximadamente entre 2 a 4% da população mundial. Acontece, geralmente, ao final da adolescência e início da vida adulta, com um pico entre os 20 e 24 anos de idade, ou seja, é bastante rara na terceira idade e é mais comum em mulheres. As causas da síndrome do pânico. Ainda não foram perfeitamente esclarecidas as causas do transtorno do pânico, mas acredita-se que fatores genéticos e ambientais, estresse acentuado, uso abusivo de certos medicamentos que contêm anfetaminas, como a Ritalina, por exemplo, drogas e álcool possam estar envolvidos, mas podem ser também episódios com estresse extremo, transições de vida ou de carreira de forma abrupta, morte ou doença de um ente querido, estresse pós-traumático, histórico de violência e abuso na infância, preocupação excessiva, necessidade de estar no controle da situação, expectativas altas. Os sintomas físicos da síndrome do pânico ou as características principais são agitação ou arrepios, dor ou desconforto no tórax, falta de ar ou sensação de asfixia, medo de enlouquecer ou de perder o controle, medo de morrer, náuseas, dores gástricas ou diarreia, palpitações ou frequência cardíaca acelerada, sensação de engasgo, sensação de entorpecimento ou formigamento. Para ajudar uma pessoa que está passando por uma crise de pânico, uma das armas principais para fazer com que ela se acalme é controlar sua respiração. Oriente para que ela se concentre e consiga respirar de forma mais lenta. Pergunte também se ela toma algum medicamento para suas crises agudas de pânico, e se em caso positivo, você pode ajudá-la a tomar nessa hora. Se possível, leve a pessoa para um ambiente mais calmo e tranquilo. Mude o foco dela para o momento presente, e uma dica é fazer com que a pessoa foque nos objetos que ela pode tocar, ver e sentir a sua textura.
Converse de maneira acolhedora e jamais minimize o sofrimento dela, dizendo que isso é só uma coisa da cabeça. Faça com que ela examine seus pensamentos para trazer para o presente e não ficar presa a suposições de coisas que podem acontecer. O tratamento da síndrome do pânico inclui a prescrição de medicamentos, como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, e a psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que utiliza a exposição a situações que provocam pânico, de forma sistêmica, gradual, controlada e progressiva, até que ocorra a destabilização diante do agente agressor, ou seja, o que é chamado de gatilho. Geralmente, a medicação precisa ser mantida por períodos mais longos e descontinuada progressivamente, por causa do risco de recaídas. Os medicamentos utilizados na síndrome do pânico são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles agem inibindo o mecanismo que retira a serotonina das regiões de comunicação entre os neurônios e o cérebro. Assim, ela se acumula nesses locais e pode agir de forma mais efetiva. A serotonina é um neurotransmissor que é responsável pela regulação do humor e sensação de bem-estar. Dessa forma, quando ela está elevada, o paciente obtém melhora nos sintomas de depressão. São 4 as principais classes de fármacos utilizados no tratamento, começando pela ISRS, que são a paroxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram e fluvoxamina. É o tratamento farmacológico de primeira linha no transtorno do pânico. Apresentam eficácia e tolerabilidade. Devem ser utilizadas a medicação pelo mínimo de 1 ano. Seu uso deve ser suspenso de forma lenta e gradual. Deve inicialmente ser administrado na menor dose possível, como alguns antidepressivos, que causam sensações de desconforto físico no início, aumentando a ansiedade, inquietação, cefaleia e dores epigástricas. Estas podem ser interpretadas como reações graves, aumentando a ansiedade. A segunda são os antidepressivos tricíclicos, que possuem eficácia comparada à das ISRS. Apresentam limitações devido a efeitos colaterais e tolerância, sendo a clomipramina considerada mais eficaz. A terceira são os inibidores da recaptação da serotonina e norepinefrina. A venlafaxina tem evidenciado eficácia comparada à das ISRS no tratamento de pacientes com transtorno do pânico. A quarta e última classe são a dos benzodiazepínicos. Seu uso no início do tratamento com antidepressivos proporcionou uma resposta mais rápida na redução dos ataques de pânico, quando comparado ao dos antidepressivos em monoterapia.